Senhor Jesus. Diz assim o Salmo de Davi: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confia nele e Ele tudo fará. Eu quero, nesta oportunidade que Deus está nos proporcionando, falar para vocês um pouco sobre a importância de estarmos confiando no Senhor, de estarmos depositando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. A Bíblia Sagrada diz que muitos confiam em carros, confiam em cavalos, mas todavia nós confiamos no Senhor. É muito importante quando nós estudamos sobre esse tema, à luz da Bíblia Sagrada, sobre a confiança, porque quando nós falamos de confiança em Deus, a Bíblia, ela está repleta de testemunhos, está repleta de assuntos que estão voltados para este tema, voltado para este assunto relacionado à confiança em Deus. Por exemplo, quando nós lemos esse Salmo de Davi, ele é para nós uma experiência, um testemunho vivo, verídico, do que é confiar em Deus. Nós podemos perceber na história deste jovem, que era o menor da sua família, de 8 filhos, ele era o mais novo de todos. Davi era o caçula dos filhos de Jessé, mas era um menino que não tinha muitas experiências no campo de guerra, como seus irmãos tinham. Mas Davi, ele fazia um trabalho muito importante para o seu pai Jessé, que era de cuidar das ovelhas, de cuidar dos animais que seu pai deixava sobre a sua responsabilidade. E no decorrer da trajetória de Davi, a gente percebe, meus amados e queridos irmãos, como que este jovem, ele confiava em Deus. Ele não enfrentava nenhuma batalha sem a presença de Deus, sem a fé em Deus, sem a confiança em Deus. É notório a gente perceber que Davi, ele venceu grandes obstáculos na sua vida. Davi venceu grandes adversidades na sua vida. Mas por causa de quê? Por causa da sua confiança que Davi, ele tinha no Deus Todo-Poderoso. É notório que quando nós lemos a história desse rapaz, a gente percebe uma certa ocasião que um leão vem atacar os animais que ele tomava conta. E a história bíblica disse que Davi, ele simplesmente mata esse leão. Como também ele matou um leão, ele também matou um urso. Você já pensou como que uma pessoa consegue fazer uma coisa dessa, se não for através de Deus, através da presença, da confiança na fé em Deus? A gente percebe como que Davi confiava em Deus, porque além de Davi ele matar leão, além de Davi ele matar também ursos no decorrer da sua vida, Davi também, ele derrubou um enorme gigante que se propôs a lutar contra ele. Esse gigante era um gigante muito grande. Segundo o que nós podemos perceber pela Bíblia Sagrada, ele tinha cerca dos 2,90 m para 3,15 m aproximadamente de altura. Mas você lembra que quando Golias viu Davi, Golias, ele zombou de Davi, ele menosprezou Davi, porque ele pensou que Davi era muito pequeno, era um menino inexperiente naquilo ali. Mas acontece que a confiança de Davi estava em Deus, a fé de Davi estava voltada para o Senhor. E a Bíblia disse que quando Golias se aproximou dele e que o ameaçou de dar a sua carne
carne para as aves do céu comer. Davi disse assim: você vem a mim com vara-paus, espada, mas eu vou até a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante, ele caiu por terra. Por quê? Porque Davi confiava em Deus, e através desta confiança que nós podemos matar leões, é através desta confiança em Deus é que nós podemos matar urso, é através desta confiança em Deus é que nós podemos derrubar os gigantes que aparecem nas nossas vidas. Ô meu querido, você que está aí nos assistindo neste culto, você tem que confiar mais em Deus, você tem que acreditar mais em Deus, você tem que ter mais fé em Deus. Como diz um hino da Cassiane: quem confia em Deus jamais perde a batalha, a sua fé não falha, Deus te faz vencedor. Eu tenho certeza que quando nós aprendemos com este texto que nós acabamos de ler aqui, que é um texto escrito por Davi, ele escreveu pelo menos cerca de 77 salmos, e muitos destes salmos, Davi chama a nossa atenção acerca de confiar em Deus. Em quem você tem confiado? Em quem você tem posto a sua fé? Em quem você tem posto a sua esperança? Em quem você tem buscado, acreditado? Davi confiava em Deus. Ele diz nesse salmo: o que confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha o que Davi está dizendo: que Deus cuida daqueles que confiam nele. Deus cuida, porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que não nos deixa só, que não nos deixa desamparado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confiar em Deus, é isso que nós precisamos nesse momento que nós estamos passando, nesse momento que nós estamos enfrentando. É isso que nós precisamos, é confiar em Deus, porque Jesus está às portas. Nós estamos vivendo um tempo onde não estamos podendo nos reunir como igreja, onde não estamos podendo mais abraçar os nossos irmãos, beijar os nossos irmãos, pegar na mão dos nossos irmãos, mas mediante a tudo isto, nós não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança. Como diz o salmista Davi, no Salmo de número 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. No versículo 2 ele disse: como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do teu povo, desde agora e para sempre. Isso é confiar em Deus, isso é confiar, assim como uma criança, ela tem confiança no seu pai, nós temos que ter confiança em Deus. Uma criança, ela sente segurança no colo do seu pai, assim nós temos que sentir segurança no colo de Deus, porque Ele não desampara o filho seu, Ele não desampara aqueles que confiam nele. E se você confia nele, você não vai perder essa batalha. Nós vamos passar por cima, dando glória a Deus. Nós vamos passar por cima de tudo isso que nós estamos enfrentando. Nós vamos passar por cima e vamos testemunhar para a próxima geração de que Deus, Ele não desampara aqueles que nele confiam. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos vários exemplos de pessoas que tiveram confiança em Deus, pessoas que depositaram a sua confiança no Senhor. Um exemplo disso é o patriarca Jó. Este homem, gente, era um homem justo, era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal,
Mas os dias maus chegou na vida de Jó, e Jó perdeu os seus filhos. 10 filhos Jó perdeu a sua fazenda, Jó perdeu os seus gados, os seus animais, toda a riqueza de Jó estava indo por água abaixo. Nós podemos ver um exemplo de confiança, porque quando a pessoa confia em Deus, ele não está preso ao material, ele não está preso aos bens desta terra, porque ele sabe que o seu bem maior é Deus, que é o seu bem maior. A gente observa que mesmo a mulher de Jó, chegando perto dele e dizendo para ele: olha, não vale a pena confiar nesse Deus, não vale a pena servir esse Deus, não vale a pena a gente continuar crendo neste Deus. Jó, ele disse: como diz uma louca, assim diz tu, por acaso receberemos o bem de Deus e não mal? E Jó diz essa palavra: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu também retornarei para lá. Louvado seja Deus. Como disse ele: eu tenho por certo que o meu Redentor, ele está vivo. O teu Cristo, o Deus da tua vida, ele está vivo. Ainda de seja qual for a situação que você está passando, continue crendo e confiando no Senhor, como diz o apóstolo Paulo: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso confiar em Deus, aleluia. Eu posso crer em Deus, aleluia. Eu posso acreditar que Deus cuida daqueles que nele confiam. É tantos exemplos que nós poderíamos discorrer com vocês, como o profeta Elias, que é um grande exemplo que nós temos de confiança em Deus. Este homem que surge na história do povo de Israel, este homem que aparece do nada, no meio dessa história de um povo que estava decadente, que estava caído espiritualmente. Este povo que estava sendo um povo que agora estava sendo ensinado, pressionado para a idolatria. Mas Elias aparece como a voz de Deus no meio do caos, no meio de um caos terrível, aonde Jezabel, Acabe, eles haviam dominado todo o reino do norte de Israel. E nessa situação a gente percebe que aparece Elias e profetiza que Deus ainda é Deus, aleluia. Profetiza que Deus ainda é Deus. Quando ele profetiza, o céu não vai se abrir e não vai chover. 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra, e durante este período houve uma seca brava. As plantações, os animais estavam morrendo, mas Deus estava cuidando de Elias. Deus manda Elias para o Querite, ordena que corvos levem pão com carne para Elias comer, pela manhã e pela tarde, e ele bebia da água do rio Querite. É o cuidado de Deus. Descansa no Senhor, confia no Senhor. Ele não vai deixar faltar o pão, ele não vai deixar faltar a água. Isso é promessa de Deus. Deus não promete riqueza, mas segundo o que está escrito em Mateus 6:33, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual que é as demais coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Isso não vai faltar para aqueles que confiam nele. Não vai faltar para aqueles que confiam no Senhor. Elias confiava em Deus. Quando a fonte do rio secou, Deus mandou Elias para a casa de uma viúva. Eu acho muito interessante esse texto, porque aquela viúva estava numa situação terrível. O que ela tinha não dava para sustentar Elias, porque ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e Deus fala: vai para a casa da viúva de Serepta, porque eu tenho preparado para ti uma viúva para cuidar de ti. Por que Deus não mandou Elias para a casa de um empresário,
para a casa de um fazendeiro, mas mandou para a casa de uma viúva, para mostrar que é Ele que cuida. Onde parece que não tem recurso, Deus faz o recurso aparecer. Aleluia. Onde parece que não tem recurso, Deus abre as janelas do céu. E nós podemos perceber que quando nós olhamos para a passagem de 1 Reis capítulo 17, aquela mulher ficou desesperada quando Elias chegou ali. E Elias falou para aquela mulher: faz para mim um bolo para me comer. Ela disse: eu não tenho condição, porque eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu estou catando cavaco aqui para fazer um bolo para mim e meu filho comer, nós vamos morrer. Elias diz: faz o bolo para mim comer, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija não acabará. É a provisão de Deus, é o cuidado de Deus, é o Deus Todo-Poderoso que surpreende. Talvez o que você está vendo é muito pequeno para o tamanho do milagre que Deus vai fazer. Talvez aquilo que você está vendo é muito pequeno, aleluia, para aquilo que Deus